Você realmente acha que tem uma idade certa para criar conteúdo ou fazer qualquer coisa na sua vida? Eu tenho certeza que você já escutou de muita gente. Nossa, mas você não é velho demais para fazer alguma coisa? Mas você não é novo demais para começar a pensar e se preocupar em tal coisa? Cara, de verdade, o etarismo é algo que a gente, e eu me incluo nisso, acabamos cometendo sem saber. Recentemente eu conheci esse tema e decidi transformar isso em um episódio. E é nesse episódio que eu vou tentar explicar para você esse tema como um todo. O pessoal também costuma chamar de ageísmo ou idadismo, enfim. Eu vou trazer a definição desse termo e, infelizmente, em alguns momentos que nós mesmos podemos cometer isso, talvez sem saber, ou talvez sabendo. O importante é que depois de você aprender o quão isso é prejudicial para a sua vida e para a vida de todo mundo que nos cerca, vai ser o nosso dever não passar isso para frente e também tentar, de alguma maneira, clarear isso na cabeça das pessoas. Além disso, também nesse episódio eu vou trazer um pouquinho sobre a palavra sabedoria. Calma, não tô falando nada de, nossa, a sabedoria da montanha, não é isso. É para vocês entenderem, né, como o etarismo está associado com a sabedoria e como tudo isso impacta a gente no mercado de trabalho, seja na criação de conteúdo ou em qualquer outro nicho que a gente deseja trabalhar. Então se ajeita no sofá e pega um café, porque eu sou o Bruno Bonfim e este é o A Vida em Palavras. A ideia do episódio surgiu porque recentemente alguns amigos meus tiveram que se reposicionar profissionalmente, seja por conta de layoff nesse mundo de games, né, que a gente está vivendo e é o mundo que eu trabalho também, na área de marketing, ou seja, porque estavam infelizes onde estavam, no trabalho. E eu notei que existiu um grande tempo de se reposicionar no mercado. E mesmo não sendo eu que estou passando por isso, eu fiquei muito preocupado por eles. Eu sei que quem não é herdeiro de milhões não pode se dar ao luxo de ficar 2, 3, 4 meses sem trabalhar. Porque mesmo se tiver uma vida financeira balanceada, né, equilibrada, ficar tudo isso fora do mercado pode ser muito prejudicial. Não só para o financeiro, mas para a cabeça e pro pessoal também. Ah, e detalhe, esses meus amigos estão todos na faixa dos 30 e 40 anos. Ou seja, podia ser eu, né? Podia ser você, inclusive, porque pela faixa aqui das pessoas que consomem um conteúdo, é acima dos 24 anos de idade até os 64 anos de idade. E inclusive o pessoal de Portugal, viu? Um abraço aí pro pessoal de Portugal que me acompanha aqui. E esse é o motivo de eu fazer esse vídeo, é trazer essa discussão pra cá e conversar com vocês e entender se vocês também enfrentam esse tipo de desafio que eu enfrento. E às vezes o desafio não vem nem só da sociedade, não é nem só externo, mas é interno mesmo. A gente acaba praticando o etarismo com nós mesmos. Mas antes disso, calma, você pode estar se perguntando, Bruno, mas o que é etarismo, mano? Você tá falando aí, eu não entendi. Primeiro vamos definir o que é etarismo. O pessoal também costuma chamar de idadismo ou ageísmo, né, que são sinônimos aí de etarismo. Mas basicamente é o preconceito que rola por conta da idade de alguma pessoa. E quando eu falo preconceito, é um desprezo mesmo. Seja pela pessoa ser muito nova, ou muito velha, ou enfim, qualquer tipo de preconceito relacionado à idade. E não necessariamente ao idoso, tá bom? O pessoal acaba cometendo esse tipo de equívoco, pensando que o etarismo é referente a velhos. Não. Ele é referente a todas as idades. Então pensa comigo. Eu vou trazer ainda alguns exemplos, eu vou trazer alguns momentos que nós mesmos acabamos, infelizmente, praticando aí o etarismo, e talvez sem nem saber o que é, né? Mas, depois que souber, tentar não praticar mais esse tipo de coisa, porque isso não é legal nem pra quem pratica, e muito menos pra quem escuta isso e acaba levando isso como uma verdade pessoal. Pesquisando pra esse episódio, eu achei um podcast do Mário Sérgio Cortella, junto com o filho dele no podcast, muito interessante por sinal. Ele diz muito que as pessoas confundem a pessoa ser idosa e ser sábia, as pessoas serem mais novas e não saberem de nada. E ele traz um termo, né, uma frase que eu achei muito bacana. A avaliação da experiência de uma pessoa é feita pela intensidade daquela ação que ela pratica, e não pela extensidade. Ou seja, não tem nada a ver com o tempo, né? E ele traz até no podcast um exemplo bem interessante que eu achei, relacionado a, por exemplo, dirigir até o trabalho. Uma pessoa pode dirigir há 40 anos, no mesmo trajeto aos 40 anos, 10 minutos indo ao trabalho e 10 minutos voltando ao trabalho. Vamos dizer que essa pessoa tem 40 anos de direção. E em contraponto, tem um jovem de, sei lá, 30 anos, que dirige há 10 anos, mas que trabalha de Uber, por exemplo, na cidade, ou trabalha de motorista de caminhão, viaja o Brasil inteiro, tem mais de 1.500 zilhões de horas de direção. Qual desses dois é o mais experiente? Pensou?
Então, é o cara que dirige 1 milhão de vezes, mesmo que ele tenha menos tempo de prática no volante. Então, às vezes, a gente acaba cometendo esse equívoco de pensar, pô, o cara é mais velho, o cara sabe mais. Nem isso é uma verdade, e também como o cara sendo mais novo, não quer dizer que ele saiba menos. É tudo relacionado à experiência. E, novamente, a experiência é relacionada à aplicação do que se pratica, e não ao tempo que se pratica. Mas eu tenho certeza que você já deve ter pensado isso, porque eu já pensei, então imagino que alguém mais no mundo tenha pensado, com certeza. Pô, talvez eu não sou velho demais pra fazer um podcast? Talvez eu não sou velho demais pra fazer conteúdo de games na internet? Talvez eu seja. Talvez não. Mas não é a sociedade que tem que definir isso. E talvez nem esse tipo de barreira não tem que ser a barreira que eu tenho que impor. Vamos lá e executa, sabe? A idade fica em segundo plano. E a gente acaba se podando às vezes por conta disso. O grande problema disso é que a gente pode ter um problema de autoimagem. É essa impressão que a gente precisa ser jovem pra se adequar à sociedade atual. E não, cara. Tem nicho pra todo mundo. Novamente, eu falei que tem pessoas de 65, 67 anos que me assistem, que consomem o meu conteúdo, que assistem vídeos de 30, 40 minutos aqui nesse podcast. Por exemplo, o último episódio que eu trouxe foi o episódio sobre paternidade. Inclusive, eu vou deixar ele na descrição, caso você queira assistir depois, você que é pai, você que pensa em ser, ou que pensa em não ser, enfim. O meu público é um público mais velho. E a gente tem que lembrar que o público envelhece junto com o criador de conteúdo. Isso talvez acaba sendo um dos problemas, mas calma, que a gente vai falar de mercado de trabalho um pouquinho mais lá na frente no vídeo. Fica aí. Mas recapitulando, a gente já entendeu que o etarismo é uma maneira de preconceito e ele acaba sendo até reducionista. É você pegar termos complexos e tentar colocar eles da maneira mais simples possível, sem uma análise correta. Então é pegar e falar, ele é velho, então todo velho vai no banco 6 da manhã. Calma, calma, jovem. Não é assim, tá ligado? É você ter esse preconceito de, o moleque é novo, não sabe, nem saiu das fraldas ainda. Pô, como ele vai me dar um feedback? Pô, ele pode te dar um feedback, porque ele pode ter trocentas mais de experiência do que você. Então você que tá me assistindo, que talvez tenha dificuldade com alguma coisa na sua vida, não se pode achando que, mas eu sou velho demais. Não é. O que te falta é conhecimento. E daí você tem que dar seus pulos e ir atrás pra estudar e aprender. Assim como eu fiz pra aprender YouTube. Lembrando que eu tenho 1 mês e meio de YouTube, galera. E eu tô com um canal muito saudável. Tudo bem, eu estou tendo apoio, tô tendo uma comunidade. Eu já tenho uma comunidade que tá me apoiando muito. Eu tenho um contatinho que tá me ajudando bastante nesse início. Mas logo, logo isso acaba. Logo, logo eu vou ter que andar com as minhas próprias pernas. Mas eu fui atrás de conhecimento. Eu fui atrás de aprender. Eu não deixei que a idade me rotulasse. Ele é velho demais pra começar no YouTube. Não, não é assim. E se você pensa assim, mano, cala a boquinha. Guarda pra você, porque etarismo não é legal, mano. De verdade. E às vezes a gente acaba fazendo etarismo com nós mesmos. Ou pior, com pessoas que a gente ama. Por exemplo, vou revelar pra vocês, vou falar a verdade, mano, que eu sou um cara muito sincero, honesto. O meu pai ralou o carro ali, bateu, não sei o quê. Mesmo em tom de brincadeira, a gente fala, ei, pai, tá ficando velho pra dirigir, hein? Pô, isso mesmo sendo brincadeira, mano, não é legal, tá ligado? Porque você desestimula ele, talvez, a continuar dirigindo. Então não é produtivo, não é bacana, saca? Minha mãe, ela não dirige ainda, né? Ela tem 60 anos e ainda não dirige. E mesmo assim eu tô incentivando ela a aprender a dirigir. Porque, cara, não tem idade pra você aprender a dirigir. Algumas das vezes ela já falou isso pra mim, pô, mas eu tô velha pra isso. Pô, não dá. Assim como eu também não tô velho pra criar conteúdo. Não tô velho pra dar minha cara aqui na internet e expor minha opinião, sabe? Fazer projetos, conhecer pessoas. Eu já entrei no mundo de criação de conteúdo velho. Né? Se você parar pra pensar, um cara que tem 15, 16, 17 anos aí com seu canal no TikTok ou no YouTube, pode falar assim, nossa, o que esse tiozão aí tá fazendo no YouTube, velho? O tiozão tá criando conteúdo. E o melhor de tudo é que eu não tô roubando o público dele, porque o público dele provavelmente não é o mesmo que o meu. Então isso que é mais legal. Só que agora, né, com essa clareza que me deu esse vídeo, né, com a pesquisa desse vídeo, pô, eu vou dar uma segurada. Vou pensar 2 vezes antes de falar, antes de brincar com a idade de alguém, porque às vezes pra gente pode ser uma brincadeira, né, pode ser uma palavrinha que a gente vamos zoar. Só que, pô, pra pessoa, talvez ela tenha escutado isso já tantas vezes, e pode ser algo negativo pra ela. Eu tenho uma tia minha que se formou com quase 50 anos na faculdade. E isso é muito legal. É um exemplo que, cara, não é tarde. Tenho amigos meus que começaram agora a faculdade do coração, né? Tem muitos amigos meus que começaram a fazer psicologia. E, cara, eles começaram agora, com quase 40 anos de idade. Vão se formar com mais de 40. Mas isso não muda o mérito deles terem ido atrás de conhecimento. Não muda o mérito deles terem ido atrás do que eles amam, do que eles se conheceram e se apaixonaram, saca? Assim como não muda o fato de eu estar aqui correndo atrás do YouTube com quase 40 anos. Isso é muito legal.
E depois que eu comecei a pensar nisso, o insight que eu tive foi quando esse meu amigo ele falou, né, que ele conseguiu reposicionar-se profissionalmente ali, mas ele falou, pô, obrigado, né, por você ter se preocupado comigo, e eu realmente fiquei preocupado, porque ele falou, a gente que já é mais de 30, a gente sabe, né? E daí me deu esse estalo, eu falei, cara, é verdade. Hoje eu tenho um trabalho, né, mas eu sou PJ, vocês sabem. Amanhã eu posso não ter mais. E pra mim me reposicionar profissionalmente, né? Esses layoffs que estão acontecendo aí na área de games e esportes, que é a área que eu atuo, a minha profissão de gestor de projetos. Como que será que tá sendo a vida dessas pessoas pra se reposicionar, sabe? Eu fico muito preocupado, real. E tipo assim, beleza, são pessoas que eu não conheço às vezes, são pessoas que eu sou colega, assim, mas eu me preocupo, eu me coloco no lugar, sabe? Porque eu sei que essas pessoas também têm família, têm as preocupações delas. E podia ser eu, podia ser você que tá me assistindo. Então a gente tem sim que parar de praticar esse tipo de coisa. E agora eu vou trazer pra vocês alguns exemplos que às vezes passa despercebido e a gente nem vê, mas acaba praticando. Por exemplo, pô, tu nem saiu das fraldas ainda, cara, tu quer vir dar pitaco aqui? Imagina você lá no seu trampo e alguém mais velho acaba não acatando uma ideia sua só porque você é mais novo. Ah, o menino é novo ali, falou um negócio, nada a ver, nem dá atenção. Pô, não é assim. Ou o contrário. Ou você ou algum superior seu que é mais novo e você fica, pô, o cara não sabe de nada, vou dar atenção, não sabe de nada, moleque novo, não sabe de nada da vida. Pô, não é assim que funciona, né? Novamente, o conhecimento não tem nada a ver com idade, cara. A gente não tem um limite de quando a gente consegue aprender. Aí eu escutei uma frase hoje muito legal que fala assim, que existem dois momentos incríveis da nossa vida. O momento que a gente nasce e o momento que a gente morre. São os dois momentos que são mais lembrados. Esse recheio, quem faz é a gente. Eu não sei de quem é a frase, mas eu acho que é de Einstein. Algo do tipo, tá? Parafraseando ele. E eu achei isso incrível. Eu falei, cara, é verdade, assim. Esse recheio da vida, quem faz somos nós. E é independente de idade. É mais focada no momento e não na idade que você tem naquele momento. E isso é um problema social que não atinge só o Brasil, atinge o mundo, mano. Pra vocês terem uma ideia, a OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde, ela diz que 1 entre 6 pessoas já sofreram algum tipo de violência relacionada à idade. Seja idoso, seja mais jovem, enfim, já sofreu algum tipo de violência. Pô, 1 em 6, cara, é muita gente, tá ligado? É muita gente. Então é um dado muito alarmante, muito preocupante, e é por isso que a gente não pode ficar reproduzindo esse tipo de atitude, que não é uma atitude legal. O ano passado teve o caso das meninas, lembra? E as meninas atacaram uma moça que tinha entrado na faculdade, e ela tinha 40, 45 anos, eu não me recordo direito, mas falaram que o caso dela, ela tinha que estudar pelo Google, que ela não precisava mais nem fazer faculdade, porque, enfim, ela ia se formar com quase 50. E, cara, deu mó bafafá isso, né? E esse tema, né, esse etarismo ficou muito em alta na época. Eu lembro que eu escutei algo e eu falei, cara, que cruel, sabe? A mulher tá na faculdade, passou igual elas passaram também, era uma faculdade federal. Inclusive, essas meninas, se eu não me engano, elas foram até expulsas da faculdade. E a velha tá lá estudando. Se pá, já deve estar se formando. Agora vamos para os motivos, né? O que será que motiva a geração atual fazer isso com a geração anterior? Ou vice-versa. Estudando sobre o tema, eu vi que rola muito isso da gente tentar se posicionar como geração. Alguns pequenos atos de rebeldia, vamos dizer assim. Nesse mesmo podcast do Mário Sérgio Cortella, ele fala de que ele, na época dele, deixou a barba crescer. E provavelmente vocês já viram alguns shorts por aí, ou TikToks, Instagrams, Reels, enfim, de pessoas da década de 90, da década de 80, que tinham 27, né, 23, e que estavam mega mais velhas, assim, né? Pareciam ser pessoas muito mais velhas do que a idade que elas diziam. E isso tudo é por conta de penteado, né? Por conta do tipo de trabalho também que elas faziam, maquiagem da época, as roupas da época, mas enfim, é assunto para outro vídeo, mas eu acho muito diferente. Hoje temos pessoas com 30, 40 anos que não aparentam ter essa idade, aparentam ser bem mais jovens. Ou pessoas mais jovens que aparentam ser um pouquinho mais velhas, mas enfim. Minha esposa, por exemplo, ela tem quase 40 anos e, vacilar, pedem o RG dela pros lugares ainda. Então isso é muito engraçado, eu acho muito engraçado até. Quando eu era menor de idade, né, a gente já namorava, ela ia pros lugares e ela tinha que assinar autorização pra eu entrar, porque ela era maior de idade e eu não. Só que todo mundo pediu o RG dela, ninguém pediu o meu. E esse tipo de rebeldia acontece talvez pra gente se estabelecer, né, como geração atual. Olha, somos a geração atual. Por exemplo, eu já fiz isso, provavelmente em algum vídeo aqui, né, falei, pô, mas na minha época, cara, isso é um tipo de etarismo. Você falando, pô, na minha época, na minha geração, na minha idade, isso não acontecia. Ou isso era melhor. Tá vendo como é um tipo de suave de preconceito e que a gente às vezes reproduz porque a gente talvez não saiba que é um preconceito, ou talvez a gente só não ligue, mas não é certo. É um bagulho zoado de se fazer.
Hoje eu tenho noção disso. Aí, aproveitando, já colocando um pouquinho de indicação da semana rapidinho. Lembra da música do Belchior? Aquela, um rapaz latino-americano? Nessa música rola um pouquinho ali de etarismo. Ele fala que um antigo compositor baiano lhe dizia que a vida é divina, que é tudo maravilhoso. Ele se referia ali, óbvio, a Caetano Veloso e o tropicalismo. Ou seja, o tipo de arte que eles faziam naquela época era isso, né, meu? Um país tranquilo, um país lindo, um país maravilhoso, nada de ruim acontece no Brasil. E a gente sabe que não é bem assim, né? Belchior escreveu essa música ali na época da ditadura militar. Então ele deixa muito claro que assim, ó, irmão, calma lá, você é antigo. Tipo, no seu tempo, beleza, isso pode ter rolado assim, divino e maravilhoso. Mas no meu tempo, não. No meu tempo, não tenho mais nenhum amigo meu que concorda com você, né? De uma maneira bem sutil, ele coloca ali um pouquinho do etarismo. Tipo, na sua época, lá na sua geração, era assim. Mas aqui não é assim não, mano. Escutem essa música, é muito boa. Eu sou apenas um rapaz latino... Eu vou parar de cantar, porque senão vai dar copyright, porque eu canto muito bem. Diga-se de passagem. Nem eu acredito nas mentiras que eu conto, velho. Tá, agora essa parte eu tenho certeza que vocês vão gostar de saber, mano. Sabedoria contra a idade. Então quer dizer que todo velho é sábio? Então quer dizer, Bruno, que você fez um podcast aí, A Vida em Palavras, porque você acha que você é sábio? Não, pelo contrário, que eu quero aprender junto com vocês. Esse é o motivo de eu trazer, por exemplo, um vídeo falando sobre etarismo. Que você pode estar pensando, mano, what the fuck, tá ligado? Eu tenho, sei lá, 20 anos, pra que eu quero saber disso? Porque é importante, porque você tem 20 hoje, mas daqui 20 anos você vai ter 40. E talvez você sofra com isso também. Assim como às vezes a gente pode sofrer com isso no cotidiano, no dia a dia. E não é legal. E o que te faz ser mais sábio? Simples. É a capacidade de você entender e refletir a sua experiência de vida. Ou seja, se você tem, sei lá, 20 anos de idade e você já teve uma vivência muito grande na sua vida e você conseguiu refletir sobre isso, você conseguiu sim, talvez fazer terapia te ajude a se tornar uma pessoa mais sábia, a ter um autoconhecimento, né, a entender o porquê que você talvez tenha comportamentos que você não gosta, ou que outras pessoas não gostam, ou que não te faz bem, ou que te fazem bem. É um exemplo de como você se tornar mais sábio, né? Então procura um psicólogo, corre atrás, mano. Vai ser mais sábio. Eu, inclusive, preciso achar um psicólogo e começar a fazer a terapia. É importante real, e eu preciso muito, porque é o tipo de tema que eu trago aqui pra vocês, diz muito sobre mim, e eu acabo me sentindo às vezes nu, porque vocês veem coisas que talvez eu mesmo não veja em mim. Por exemplo, isso que eu acabei de dizer foi algo que eu aprendi refletindo sobre mim mesmo, né? E sobre pessoas próximas a mim. Que às vezes as pessoas não se enxergam o problema, né? Não enxergam o seu próprio problema por estarem muito próximas a esse problema, né? Quando você pega alguma coisa e olha de muito perto, talvez você não identifique o que é. Então, quando você começa a se afastar um pouco do assunto, você consegue entender melhor. Então, resumindo esse tema, a sabedoria é um pensamento refletido, é um pensamento desconstruído e reconstruído. Eu não tenho certeza, mas eu acho que você pode estar pensando agora. Será que eu sou sábio? E não eu, Bruno, tá? Você mesmo. Você pensando, será que eu sou sábio? É simples. E isso eu fiquei muito feliz, inclusive, quando eu entendi esse termo. Para você saber se uma pessoa é ou não sábia, é só você ver o valor que as outras pessoas dão para a opinião ou para sugestões dessa pessoa. Então, por exemplo, eu tenho muitos amigos que recorrem a mim quando estão com algum problema, sei lá, de relacionamento, ou quando estão com algum problema de paternidade, ou quando estão com algum problema na criação de conteúdo. Ai, quer dizer que você é perfeito, Bruno? Não, eu sou péssimo em outras grandes coisas. Mas nisso, talvez eu entenda algo, talvez eu saiba algo. Porque as pessoas vêm até mim me pedir opinião, vêm desabafar, vem tentar achar uma resposta. E óbvio que muitas das vezes eu não tenho resposta nenhuma. Eu sou muito sincero em dizer que às vezes eu falo pra pessoa, cara, eu sou sincero, posso falar o que eu penso? E não necessariamente o que eu penso é o que tá correto. Pelo contrário, muitas das coisas que eu falo pode ser uma mega de uma groselha pra pessoa que tá ali envolvida no problema. Mas, como a pessoa veio até mim me pedir minha opinião, eu acabo dando minha opinião. E eu sempre brinco que eu dou minha opinião como se eu fosse dar minha opinião pro meu filho. Ou seja, quando eu falo pra pessoa algo, por mais que talvez possa ser algo pesado, é algo que eu falaria pro meu filho. Então, se você quiser saber se você é sábio ou não, comece a anotar isso. As pessoas vêm até você te pedir opinião de algum assunto. Caso não, e você queira se tornar sábio naquilo, comece a pensar mais sobre aquilo, comece a refletir mais sobre aquilo, comece a entender mais o que tá te faltando no caso para você se tornar sábio sobre um tema ou sobre outro, enfim. Mas, novamente, resume-se a conhecimento, mano. Né? Você se autoconhecer, ou você conhecer de um tema tão bem que você começa a virar essa referência para as pessoas. Né? Tem um amigo meu que é engraçado, que as pessoas, quando tem alguma dúvida profissional,
vão até ele, né? Ele trabalha nessa área de marketing, inclusive é o mesmo amigo meu né, uma das minhas inspirações para fazer esse episódio. E é legal, porque a pessoa recebe uma proposta de trabalho e fica na dúvida, aceito, não aceito, meu Deus, prós e contras. Recorre a esse amigo. Pô, vem cá, fulano, me ajuda aqui. E ele sempre ajuda todo mundo. Isso é muito legal. Ele é referência, ele é um cara sábio nisso. Né? Eu sou mesmo uma pessoa que já recorri a ele umas 2, 3 vezes em alguns momentos da minha vida. E isso é muito legal. É muito legal mesmo, você ser referência de algo para alguém. Logo, você é sábio para essa pessoa nesse determinado assunto. Agora sim, mercado de trabalho. Bruno, então quer dizer que todo mundo sofre etarismo no mercado de trabalho? Quando é velho, sofre porque é velho, quando é novo, sofre porque... Não, calma. Cada nicho tem os seus desafios. Então, por exemplo, você chega no médico e o médico é um senhor de 75 anos. Às vezes você já olha torto assim e fala, ih, esse médico aí, não sei não, hein? É uma medicina de 75 anos atrás que o cara tá falando e tal. Etarismo. Ou o contrário. Você chega no hospital para ser atendido e tem um médico ali de 22, 23 anos de idade. Acabou de sair do curso de medicina. E você já olha e fala, moleque nasceu ontem, sabe de nada, tá na fralda. Vai me atender como? Etarismo também. Mas olha, por exemplo, quando você vai para uma faculdade, uma escola, né, uma universidade, enfim, você entra na sala e o seu professor é um professor já um pouco mais velho, mais sério. Você já dá um pouquinho mais de valor pro que ele fala. Porque, pô, o cara tem, né, um senhor ali, ó, estudou 1000 anos já acadêmico. Talvez o cara tenha começado a dar aula ontem e você não tem ideia. Tudo isso aí tá na sua cabeça julgando só porque ele é mais velho. Ou o contrário. Você olha uma pessoa novinha dando aula, você fala, não sabe de nada, acabou de se formar. E você vai ver o cara dar aula, ó, 10 aulas por dia há 3 anos. E você não tem ideia. É muito doido, né, mano? É muito doido como às vezes a gente acaba tendo esse tipo de preconceito. E esse é o bendito e maldito etarismo. É um preconceito que eu tenho, com certeza ainda. E eu não tinha nome, né, pra ele, né? Não... E agora que ele tem um nome, fica mais fácil da gente evitá-lo. Já deu um significado diferente na cabeça. Agora uma parte do mercado de trabalho que eu vou falar pra vocês é a nossa própria parte. É você que tá aí me assistindo agora, pode ter a vontade de fazer conteúdo em alguma rede social e fica pensando, cara, será que eu não sou muito velho pra fazer um TikTok? Pô, eu nem sei dançar. Sabe que é um dado muito interessante que eu vi esses dias, eu não tenho a fonte, mas foi um dado que eu achei legal de trazer, que o público mais novo é o que mais cria no TikTok, isso sem dúvida nenhuma. O público que está crescendo, que mais consome, são pessoas de mais de 50 anos de idade. A minha avó, né, minha avó por consideração, mas que eu considero realmente a minha avó, ela é viciadíssima em TikTok, e ela tem 89 anos, se pá 90, se ela já fez esse ano. Eu acho que ela já fez 90 esse ano. E fica no TikTok o dia inteiro lá. Se vacilar, ela mexe no TikTok melhor que eu. Porque é um aplicativo que eu quase não uso, né? Eu acabo jogando o que eu faço aqui no Shorts, acabo replicando lá. Mas eu nunca fiz um conteúdo focado em TikTok, recentemente, né? Porém, o conteúdo que eu fiz focado em TikTok há 1 ano atrás, que chamava 1 ano em um jogo, que é um conteúdo que eu quero voltar a fazer, inclusive, não foi muito bem no TikTok. E na minha cabeça, o meu ego não deixava eu dizer, o conteúdo é ruim. Na minha cabeça era, eu sou velho demais, as pessoas têm preconceito. E não. Às vezes era só ruim mesmo o conteúdo, sabe? E eu tenho a noção disso agora. Na época eu fiquei muito chateado. Falei, quer saber, não vou mais criar pra TikTok nenhum, vou ficar aqui mesmo no meu Instagram, no meu Shorts, e já era. Porque ia muito bem, né? No Instagram ia muito bem, no Shorts ia muito bem. E eu fiquei com isso na cabeça, sabe? Recentemente eu comecei a jogar os conteúdos do A Vida em Palavras lá, os cortes do podcast, e começou a ir muito bem. E daí eu fiquei pensando, pô, realmente era a qualidade do que eu tava fazendo. Né? Talvez a roupa, o envelopamento que eu dei não serviu. Então isso também é parte do etarismo no mercado de trabalho. Novamente, trazendo esse tema dos layoffs dos games, muita gente se reposicionando e muita gente, mano, não conseguindo mais entrar nesse mercado. E sabe o que é complicado? Porque se você não tem uma equipe com pessoas diversas, e quando eu falo diversas, não só em questão de raça, de cor, de credo, não. É uma questão de idade também. E não tô falando que, nossa, tem que ter um senhor lá pra colocar ordem na casa. Não, não é isso. Mas tem que ter uma pessoa mais velha que tem uma vivência diferente de pessoas mais novas. Independente
Se a pessoa tá criando ali pro TikTok, por exemplo, né, numa agência X, cara, pessoas mais velhas também consomem TikTok, também tem uma opinião sobre aquilo. Tudo vai depender do público-alvo, do produto ou do serviço que você tá vendendo. Então, as empresas poderiam pensar um pouco mais nisso antes de começarem a fazer só equipes de jovens. Ou o contrário, né? Empresas que só querem equipes de pessoas mais velhas, porque, esses jovens de hoje em dia... Cara, isso é etarismo também. Como eu acabei de falar pra vocês sobre o TikTok, às vezes nós cometemos etarismo com nós mesmos, se podando, tirando da gente possibilidades, tirando da gente oportunidades, por julgar-nos ou muito velhos, ou muito novos. Não faz isso, sabe? Eu tô muito com essa crença agora de tipo assim, cara, começa agora e se agradeça daqui a um ano, sabe? Uma coisa bem clichê coach mesmo. Mas, pô, isso eu acredito. Pô, começa. Começa agora. Ai, Bruno, mas eu tô na dúvida se eu faço isso ou aquilo. Ou, mano, faz. E em algum momento você vai tirar essa dúvida. Agora você tem mais infinitas possibilidades pra testar. Não se pode, sabe? Não se pode por conta da sua idade. Porque isso é um erro. É um erro real. E se a gente não começar em algum momento, a gente sempre vai ficar com isso na cabeça. Tipo, e se? Se eu tivesse começado? E se tivesse dado certo? Começa. Por exemplo, se eu não tivesse começado, hoje eu não estaria aqui gravando pra vocês. Já estamos no nosso 7º episódio. Já temos aí quase 2 meses de experiência no YouTube. Mas e se eu não tivesse começado lá no carnaval? Eu não estaria aqui agora. E tipo assim, beleza, né? Pode ser que não tenha mudado a vida de ninguém. Mas pelos feedbacks que eu venho tendo, esse trabalho que eu tô fazendo no YouTube é um trabalho que tá trazendo muito valor pra você, que tá aí assistindo até agora, e pra vida de outras pessoas. Alguma coisa certa eu tô fazendo. Independente da minha idade. Alguma coisa certa eu tô fazendo. A diversidade, né, nesse mercado de trabalho, nessas equipes de trabalho, ela traz mais qualidade na entrega final, porque são diferentes pontos de vista, diferentes gerações, no bem comum ali de fazer algo dar certo, né, um projeto crescer, um projeto dar certo. Nesse mercado de games e esportes, eu sinto que existe sim um pouco de etarismo, mas tem mercados muito piores. Voltando àquele exemplo que eu dei do professor, o professor, ele tem uma idade X ali, pô, da hora. É um pouco mais velho, pô, da hora. Mas quando ele envelhece muito, talvez as pessoas já comecem, olha lá, chegou o dinossauro. Pô, isso é etarismo também, tá ligado? Isso também é etarismo, mano. E não é legal. Talvez possa ser legal quando a gente tá na escola, zoando o professor, porque a gente ainda não tem a noção do peso e da consequência. Mas, pô, depois que você, né, se torna um adulto, você sabe que se você der certo e se você dar sorte, um dia você vai ser um idoso. Um dia você vai ser alguém mais velho. E um dia você vai ter essa perspectiva de que hoje, por exemplo, eu tenho quase 40 anos e eu me sinto novo. Eu me sinto jovem. E eu tenho certeza que você que tá me assistindo, que tem mais de 30 anos, se sente idêntico. Cara, eu acho que eu nunca estive tão produtivo na minha vida quanto eu me sinto produtivo agora, com quase 40 anos. Eu posso afirmar que eu tô quase no auge da minha produção criativa, e eu tenho 40 anos. E eu não me sentia assim quando eu tinha 20, por exemplo. Isso é muito louco, velho. Então talvez quando eu tiver 50, 60, 70, eu também me sinta assim, né, na melhor fase da minha vida, né, que o pessoal fala terceira idade, na melhor idade. Cara, talvez seja. Eu quero muito ter sorte de conseguir chegar até lá, com saúde e lucidez, né? Que é importante. Isso já volta no tema de um vídeo que eu fiz aqui no canal, tá aqui em cima no card, ou aqui, eu nunca sei, de reconhecimento profissional, né? Vale a pena você assistir. E só pra amarrar essa parte do vídeo, quando a gente nega alguém mais velho, a gente acaba negando a nós mesmos, porque um dia a gente vai chegar lá. E é muito pesado você pensar isso, né? Você pensar que talvez hoje você fale, nossa, meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, enfim, me dão tanto trabalho, exigem tanto de mim, e, pô, eu preciso fazer 1 milhão de coisas, preciso conquistar o mundo. Eu tenho certeza que eles também não gostariam de depender de você. E um dia a gente chega lá. E espera que a gente consiga não depender de ninguém. Mas talvez a gente dependa. Então é muito interessante você pensar o que você tá plantando. Enfim, tema profundo para um próximo vídeo. Porque no fim do dia é isso. Né? O envelhecimento é o nosso destino. Porque se a gente não envelhecer, quer dizer que a gente morreu. E é assim que eu chamo Caminhos Cruzados. E hoje o convidado especial é o Eduardo Luiz, um dos apoiadores nosso aqui do Catarse, mas antes disso, um amigo meu e um colega meu do grupo Blogaiada, que é aquele grupo que eu contei pra vocês no episódio sobre paternidade, que a gente tratava sobre paternidade e maternidade, né? Com pessoas do Brasil inteiro, enfim, com blogueiros do Brasil inteiro. E ele foi uma dessas amizades que eu cultivei
Talvez o grupo mais antigo que eu tenha no meu Zap, mano. Bora lá pra cima chamar o Edu pra falar um pouquinho sobre etarismo, né? E a experiência dele, enfim. Algo que ele queira compartilhar com a gente. Fechou? Bora lá. Vamos lá, então, pro Caminhos Cruzados. Olá, Bruno. É um prazer participar desse seu grande projeto, muito interessante. E trazer um tema como esse, como o etarismo, eu acho tão fundamental para as discussões de hoje, né? Ainda mais entre as pessoas que já não são exatamente tão jovens como os adolescentes, mas também ainda estão ali numa idade que é a mais produtiva, né? A idade adulta. Eu vou trazer aqui dois casos que eu acho bem interessante e observei. E é uma observação muito pessoal, mas eu acho que se replica em outros lugares. O primeiro são os idosos em academias de ginástica. Vocês já perceberam que quando a gente vai numa academia de ginástica, normalmente os idosos ou vão estar com um professor específico para eles, né, um personal trainer, ou vão ser um pouco escanteados pelos professores de educação física. E é interessante isso, porque num mercado que cada vez tende a crescer, você percebe que há uma cultura de desvalorização daqueles idosos, né? Daquele potencial aluno, que é o que mais precisa, porque afinal, quando você tem uma idade mais avançada, é quando você precisa de uma atenção especial para justamente ter um bom atendimento e um bom resultado dentro de uma atividade física. E aí, ainda sobre esse enfoque da atividade física, eu lembrei aqui de um caso de uma colega minha que tem mais de 50 anos, ela é uma atleta, ela corre, participa daquelas modalidades que você vai correr no meio da floresta, enfim, são atividades muito intensas. E além de ser campeã em várias dessas provas sobre essa temática, ela também trabalha numa loja de venda de artigos esportivos. E assim, ela já participou de campanha da loja, já é considerada uma das melhores vendedoras da empresa, mas ela nunca é promovida. Enquanto outros, mais jovens, de diversas idades e faixas etárias diferentes, que às vezes com menos experiência que ela na loja, já tiveram promoções assim de forma mais regular. Então, assim, você vê que uma parte até dessa empresa preza por isso, né? Então, nossa, vamos contratar gente e dar uma cara mais plural dentro da empresa, enquanto outra parte pensa o quê? Não, uma pessoa mais velha talvez não tenha capacidade para gerir uma equipe, né? Então, assim, a gente vê que esse paradoxo na sociedade está muito grande. Ao mesmo tempo, a nossa sociedade ela está envelhecendo. Então, nós, né, eu agora nos meus 40 anos, daqui a 20 anos vou estar já com uma idade que vai ser justamente esse público-alvo. E aí, de repente, a gente tem que se perguntar o seguinte: como é que vai ser isso? Como é que vai ser essa dinâmica? As futuras gerações vão incluir a gente também? A gente vai ter que se aposentar mais tarde? Como é que vai ser para essa aceitação? Então, assim, o ideal seria que a gente hoje já começasse a pensar e olhar sobre outra ótica as pessoas de mais idade, né? Olhar sobre uma ótica da produção, da produtividade, da pluralidade de imagens, de estilos, de visões que agregam muito à sociedade como um todo, né? Então, vamos pensar nisso, galera. Muito obrigado, viu, Bruno? Eu que agradeço, meu, esse posicionamento muito bacana. E, novamente, né, trazendo pontos que a gente já discutiu na primeira parte do vídeo, o que é incrível, cara. Todos os caminhos cruzados é uma novidade, assim, diferente. Então, muito obrigado, Edu, pelo seu ponto. E uma coisa do que você disse, né, uma coisa que eu acho que vale eu dar minha opinião, é essa parada de promoção. A gente falou um pouquinho disso lá em diferentes momentos, né, em diferentes carreiras. A idade pode ser benéfica ou pode, no caso, gerar esse tipo de preconceito. Que tema complexo, né? E o que você disse tem muita coerência, assim. A gente tem que pensar nisso agora, que a gente é novo, né? Temos aí entre 20 e 30, 40 anos, para que quando nós chegarmos nos 60, 70, que a sociedade já esteja nesse ponto mais plural, né? Mais inclusivo, não só com as pessoas de terceira idade, enfim, mas nesse caso, né, nesse exemplo que você trouxe, foi dessa galera. É isso.
Pois é, galera. E óbvio que eu não posso encerrar esse episódio antes de agradecer o pessoal do Catarse. Então, muito obrigado a Lei Esquive, Roberto Bonfim e Arnaldo Rolim e todos esses outros nomes que estão aparecendo aqui na tela. Porque são vocês que fazem não só o Caminhos Cruzados, mas também o A Vida em Palavras comigo e todos os outros projetos que eu pretendo trazer para esse canal funcionar. Muito obrigado pelo investimento de todos vocês, não só no meu trabalho, mas também no meu conteúdo. E antes de encerrar o vídeo, eu peço que você deixe um like e me siga, caso você ainda não seja um seguidor desse canal, e deixe um comentário respondendo a seguinte pergunta: você tem medo de envelhecer? Como você se vê mais velho? Como você se vê daqui 10 anos? Independente da sua idade. Responde aqui pra mim. Vamos bater um papo. Porque esse é o A Vida em Palavras, e eu agradeço sua presença. Um grande abraço. Tchau.